sequência à nossa pauta. Eu apregou o parecer na indicação número 48 de 2021, autor da indicação Dr. Sérgio Santana, matéria atuação repressiva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho, que resultou em 28 mortos, à luz da DPF, número 685 do STF. Estudo deste procedimento à luz da Constituição Federal, dos tratados internacionais, da conveniência, do interesse público e social para fins de formalização de medidas no âmbito da competência do IAB na defesa do Estado Democrático de Direito. A relatora, doutora Kátia, as relatoras, doutora Kátia e doutora Eliane, que já apresentaram seus votos, e agora nós estamos retomando, né, a discussão, e passo a palavra à doutora Kátia para ou a doutora Eliane, não sei quem fará, fazer um breve resumo daquilo que já foi discutido. Temos voto visto, apresentar alguma coisa? Não, né? Enfim, simplesmente continuidade da votação interrompida na sessão plenária, onde houve a apresentação do relatório, correto? Presidente, Ok, então, dito isso, Kátia, enfim, presidente, eu peço... Sim, presidente, eu quero pedir licença, porque eu tenho que me retirar, que eu tenho um compromisso. Então, eu lamento não poder ficar para essa votação e agradeço a compreensão de todos, e foi um prazer participar da reunião. Muito obrigado e peço desculpas, mas é um compromisso inadiável. Muito obrigado, obrigado, presidente. sempre bem-vindo, muito obrigado. Então, doutora Kátia, Vossa Excelência tem aí a rememorar muito brevemente, né, a discussão que já foi inaugurada. Nós já estamos passando para a fase de discussão e votação, mas sempre bom revisitar a discussão que foi trazida de forma brilhante por Vossa Excelência, como sempre. Então, a palavra é sua. Doutora Kátia, o microfone continua mutado. Acho que agora seu microfone continua no mudo, ainda assim. Doutora Kátia, aceita, por favor? Ainda continua mutado. Doutora Kátia, na sua tela, por favor. Tá bem. Agora sim, agora foi. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o meu amado presidente Sidney Sanches, que há algum tempo não conseguimos nos encontrar, e às quartas-feiras eu estou lecionando na Barra, infelizmente, e estou um pouco distante da casa de Montezuma. Isso não é verdade. A presença se dá de outras formas. Mas, em segundo lugar, gostaria de cumprimentar a doutora Carmela pelo belíssimo parecer profundo, e a doutora Carmela é muito comprometida com tudo que ela faz. Eu não esperava, logicamente, um outro trabalho apresentado por ela, mas eu gostaria sempre de lembrar que a minha admiração, registrar aqui meus parabéns. Bem, é o seguinte, esse parecer já foi apresentado, nosso presidente já explicou, então eu vou rapidamente rememorar alguns pontos da minha participação aqui, e eu vou começar lendo a ementa, para que vocês tenham um conhecimento do que foi sustentado no parecer. Parecer muito substancioso, ele tem quase 28 páginas, é um parecer profundo, né, que tem a parte do direito penal internacional, do TPM, e também das convenções, né, de direitos humanos que tratam sobre a matéria. Então, a ementa é o seguinte: introdução, breve análise social da comunidade Jacarezinho, análise jurídico-constitucional da ADPF, número 635 do Supremo Tribunal Federal, e as propostas de segurança pública. Análise da responsabilidade do governador do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2021 e 2022, atuação do Tribunal Penal Internacional, iniciativa dos procedimentos às cortes internacionais, nos
termos dos tratados internacionais que o Brasil é signatário e conclusão. Então, esse parecer, como vocês já podem se lembrar, ele foi dividido em 5 partes. Eu e a doutora Eliane dividimos essa matéria. Trata-se de uma indicação do Dr. Sérgio Santana, da Comissão de Direito Penal, e nessa comissão ele pede um estudo. O que ele pediu foi um estudo sobre a atuação do governo do Estado em relação à política adotada de segurança pública, né, e por conta das chacinas ocorridas no período de 2021 até 2022. Foram 3 chacinas, as maiores em todos os tempos, então, que foram do Complexo do Alemão, Vila Cruzeiro e da comunidade Jacarezinho. Então, quase 70 pessoas mortas nesse período. Então, e isso tudo em 15 meses de gestão. E essa política de Estado já vinha correndo desde o governo do Witzel, né, mas acirrou na gestão do atual governo Cláudio Castro. Então, na verdade, é uma política de guerra e de mortandade, né? Poderíamos até denominar uma necropolítica, porque são pessoas que moram na periferia e são elas que são escolhidas para não viver, como diz o Bembe, né? Um sociólogo que fala sobre esse tema. Então, na verdade, está havendo uma contrariedade aos princípios democráticos e dos tratados internacionais. E por conta dessa política de Estado, esse fenômeno que está ocorrendo, especialmente no Rio de Janeiro, na gestão do governador Cláudio Castro, foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que exigiu que houvesse um plano de redução de letalidade policial aqui no Rio de Janeiro. E, nesse sentido, já tramitavam uma DPF no Supremo Tribunal Federal, 635, cujo relator é o ministro Edson Fachin, e ele também, tomando conhecimento, também determinou que o governador do Estado também viesse a estabelecer metas de políticas para a redução da violência policial. Nada disso ocorreu. Então, nós resolvemos fazer esse estudo, né, para que houvesse aqui um material que pudesse prestigiar não só o IAD, mas a OAB e outras autoridades sobre a importância e a gravidade desses fatos. Então, o que acontece é que, no direito penal internacional, cuja matéria eu estudei profundamente, sou criminalista, mas estudei porque eu gosto, sou curiosa, né? Então ousei estudar bem esse assunto. E constatei, né, eu e Eliane, que há aí o crime contra a humanidade, que está disposto no artigo 7º, parágrafo 1º, a linha A, combinado com o parágrafo 2º, a linha A, do Estatuto de Roma. Esse dispositivo ele exige 2 requisitos. Uma quantidade de pessoas que são atingidas pelo Estado e também uma política reiterada de extermínio desse Estado. E verificamos que está enquadrado aqui o crime contra a humanidade, que é diferente do crime de genocídio. Então, com isso, né, eu estudei profundamente a responsabilidade criminal do governador do Estado, no Estatuto de Roma, que é aplicado. Pelo artigo 25,
parágrafo 3º, né, o governador, após essas chacinas, ele deu várias entrevistas que foram juntadas no parecer, dizendo que a política é essa mesmo, que cumpriu os protocolos e que tem que morrer mesmo. O que acontece? Essa declaração do governador, ela só incentiva, instiga essa política, né, de extermínio que vem da polícia militar, que não é uma política de segurança pública, é uma política de insegurança pública. Atinge pessoas inocentes, jovens, negros, pobres, especialmente que foram nessas periferias. Então, nesse sentido, o Estatuto de Roma, nesse dispositivo, ele dispõe expressamente quando a autoridade ela instiga, estimula essa conduta. Então, está previsto o artigo 25. E outra questão também que foi verificada, e também que se aplica o artigo 28 do 28, a linha B do Estatuto de Roma, porque ele tem o conhecimento, tá? Ele tem o conhecimento dessas condutas, né, de policiais que são subordinados a eles, e ele nada faz. Nada faz. Não toma nenhuma atitude, não cumpriu as exigências da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não cumpriu as exigências do Supremo Tribunal Federal para que houvesse um plano de redução da letalidade policial. E aí, nesse sentido, nós podemos apontar a teoria do domínio final do fato, que foi apresentado pelo jurista alemão Klaus Roxin. E essa teoria vem sendo aplicada reiteradamente pelo Tribunal Penal Internacional. Mas eu sei que essa teoria foi também aplicada de uma forma equivocada pelo Supremo Tribunal Federal daqui, no processo do mensalão, mas de uma forma completamente equivocada, porque essa teoria, quando foi proposta, foi para realmente punir os chefes de estados que são responsáveis por crimes contra a humanidade. Olha a diferença. Olha a diferença. Então, o que nós sustentamos é que há responsabilidade criminal, sim, do governador, mas em relação internacional. Existe, ele deve ser, sim, ele deve ser denunciado pela Corte lá internacional. Então, eu já estou praticamente finalizando, porque o doutor Jorge Folena me pediu para que eu fosse breve. Eu só queria acrescentar mais um dado, que essa teoria diz o seguinte, que o agente ele não precisa ter o domínio do resultado. Tá? Ela é exatamente aplicada nesses casos de autoridades mesmo. Foi aplicada na questão na América do Sul, quando houve ali quando houve ali no Uruguai, na Argentina, para punir os torturadores. Quer dizer, é muito singular, é excepcional essa teoria. Então, a gente não precisa ter o domínio do resultado, do fato. Isso o governador tem, porque ele pode intervir nessa política de Estado e nada faz, ele completamente se omite nisso. Então, essa é o que foi a minha participação no nosso parecer, e eu queria só acrescentar que como é um
o parecer da Comissão de Direito Constitucional, que a nossa Constituição, no parágrafo 144, no artigo 144, parágrafo 6º, ela prevê, ela está amplamente em consonância com o direito internacional, porque vejam só, senhores, o que diz esse artigo 144, parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Estado, subordinam-se juntamente com policiais civis e as polícias penais estaduais e distritais aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Então, é por isso que foi sustentado todo esse arcabouço aí, teórico, doutrinário e também dogmático, eu vou agora passar a palavra para a minha colega, para que a doutora Eliane faça a exposição da parte dela, que é a parte de direitos humanos, e ela vai encaminhar também ao senhor as nossas conclusões. Kátia, a Eliane não está na sala, ela teve que sair a partir das 7 horas. Eu acho que você já colocou a questão, acho que a questão está bem colocada. Né? Então eu só vou ler, doutor. O parecer já foi defendido. Não, a conclusão são 3 ou 4 itens. Porque eu acho não. O que eu tenho certeza é que os presentes aqui vão votar a nossa conclusão, não é só o parecer. Isso. Mas olha, a nossa conclusão, já que ela se ausentou, eu vou só sustentar aqui o resumo, que é a conclusão. Rapidamente, tá, Kátia? Já passou o tempo, você está fazendo uma outra defesa. Por tudo que foi apresentado, fica demonstrada a necessidade da defesa dos direitos humanos e pela Constituição, além da ciência por parte das autoridades nacionais e importante papel no fortalecimento do sistema internacional de proteção aos direitos humanos. É necessário, isso aqui é só uma abordagem só para que nós possamos aqui sustentar as conclusões. Então, aqui é colocado o seguinte: caso este parecer venha a ser aprovado pelo plenário do IAB, requer que seja encaminhado para as autoridades competentes, em especial Presidência da República, Casas do Congresso Nacional, Governo Estadual, Conselho Federal da OAB do Brasil, Ministério das Relações Exteriores, Procuradoria do Estado, Procuradoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indicamos a atuação do IAB para direitos humanos, nas comissões de direitos humanos, Comissão de Direito Internacional, como instrumento letivo em sincronia com a OAB, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Segurança, para propor relatório, comunicação ou denúncia e intervir junto às cortes internacionais de direitos humanos e humanitários, caso assim entenda, a fim de que possa propor e manifestar o seu posicionamento em relação ao citado tema de relevância aos fundamentos do Estado Democrático de Direito e das relações internacionais. Finalmente, sugerimos e encaminhamos o encaminhamento do parecer às demais instituições públicas, incluindo aos policiais oficiais que estão sob comando da operação na favela de Jacarezinho, as quais tiveram ciência sobre os excessos ocorridos na referida operação e que foram documentados e filmados para que sejam providenciadas medidas necessárias em consequência aos fundamentos propostos. Então, são essas as nossas conclusões e nosso requerimento. Obrigado, doutora Kátia. Ponho em discussão o parecer. Alguém queira se manifestar? Ninguém inscrito? Olha, se não tiver... Josemar, perdão.
Joicemar levantou a mão e... Eu vou me inscrever também. Joicemar, a palavra é sua. Quem? Eu vou me inscrever também. Joicemar e Estou sem a mãozinha aqui, por acaso. Joicemar, doutor Folhena, e depois eu passo para o indicante Sérgio. Isso. E acabamos. Ok. Estou encerrado. Doutor Joicemar, por favor. Presidente, boa noite de novo. Esse tema aqui também é sobre escolhas. Presidente, ideologia permeia tudo, né? Como diz Zizek, falar que não há ideologia já é expressar uma ideologia em si. Um direito neutro é um mito, né, que tem sido desconstruído pela filosofia jurídica. O Luiz Alberto Arara, no final dos anos 70, já falava disso. O direito neutro é um mito. Há sempre escolhas, há sempre questão de opções. Se determinada opção coloca alguém no campo do bem ou do mal, é questão da consciência de cada um. Nesse tema aqui, também estamos falando em escolhas. Falamos de violência policial, falamos de incidentes envolvendo forças policiais como se fossem fenômenos da natureza, né? Choveu, caiu um raio, caiu alguma coisa, a montanha caiu. Quando, na verdade, há pessoas, há uma cadeia de comando. E isso tem que ser apurado. Há questões aí referentes à responsabilidade por ofensa à lei e de responsividade por ausência de legitimidade, violência ao princípio democrático, nesses atos, nessas circunstâncias onde claramente há violência policial, onde o aparato policial exorbita o seu munus constitucional. Não é um fenômeno aleatório, não é uma coisa da natureza, uma coisa sobre a qual ninguém tem controle ou administração. Há, sim, de modo que o parecer está corretíssimo em buscar a responsabilidade dessas pessoas. Não é a primeira vez e nem será a única. Eu me lembro, eu próprio fui relator em um tema na gestão da doutora Rita acerca de segurança pública, indicação do Sérgio na nossa Comissão de Direito Constitucional. E, novamente, o mesmo tema, outro episódio, mas o mesmo contexto, a violência policial. Isso tem que ser apurado, isso tem que ser discutido. Então, parabenizo os relatores, doutora Cátia e doutora Eliane. Parabéns. Obrigado, Josimar. Doutor Jorge Folhena. Rapidamente, eu primeiro quero parabenizar a Cátia. Quero dizer que, se o Instituto aprovar o parecer, vai estar em linha com o conjunto de decisões que o Supremo Tribunal Federal proferiu agora no mês de abril, exatamente na defesa dos direitos humanos, inclusive relacionado a esse tema, né, da DPF das favelas. Então, é muito importante a questão do perfilamento racial, que o Supremo já decidiu, a questão da DPF das favelas, no sentido de que toda vez que houver morte causada por ações policiais, exatamente como aconteceu no Jacarezinho, no Morro do Alemão, ocorre sucessivamente no Rio de Janeiro e agora também estão ocorrendo em São Paulo, o âmbito de investigação, inclusive, deve sair da Polícia Judiciária e passar para o Ministério Público. Então, isso é muito importante. Além disso, o Supremo Tribunal Federal também, sempre preocupado agora com essa questão que nós estamos aqui debatendo. Em caso de morte, as vítimas de bala perdida, o Estado será responsável. Deveria ser, mas ficamos, como o Josimar falou, por muitas décadas, né, debatendo coisas vazias, diante de uma realidade que se apresenta, das mortes de crianças, de mulheres, negras e trabalhadores nas favelas brasileiras. E, por fim, dizer que hoje, no dia de hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro, a Comissão de Direitos Humanos, se posicionou exatamente porque a polícia, no Jacarezinho, estava fazendo investigação ilegal contra advogados, inclusive um advogado que é membro da Comissão de Transição e Memória da OAB, o doutor Joel Costa, Sérgio. Então, o doutor Joel, referido na nota da OAB, em razão de ações investigatórias indevidas da Polícia do Rio de Janeiro, é membro da OAB, não só membro como advogado inscrito, como é membro de comissão da OAB. E estava sendo acusado
né, diante da investigação, que é um advogado combativo na área dos direitos humanos, na defesa dos vulneráveis, sendo taxado pela polícia como advogado de bandido. Então, de fato, é um desrespeito constante por parte das autoridades do Estado do Rio de Janeiro. Isso não pode ficar. E, por outro lado, eu entendo que isso não pode ficar apenas limitado à justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque a pressão do poder político local é muito grande diante do patrimonialismo que nós conhecemos. Daí a necessidade desse assunto e além como foi apresentado na indicação e no parecer. Então, o Cássio está de parabéns. Eu acho que o Instituto, aprovando, estará em linha com o que tem se manifestado sobre o aspecto constitucional a Suprema Corte Brasileira. Doutor Sérgio Santana. Presidente, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Está me ouvindo bem, né? Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, queria lamentar a fala do doutor Apolônio. Se eu fosse presidente da Comissão de Direito Constitucional, eu rebateria na hora. Como eu sou um mero integrante, né, eu estou aproveitando esse momento para dizer que ele, sem querer, né, ele acabou querendo diminuir o debate riquíssimo que foi travado na Comissão de Direito Constitucional. A doutora Carmela sabe muito bem. Foram várias indicações, várias sugestões, e diminuir, tentando dizer que a Comissão de Direito do Trabalho teve uma visão técnica, eu acho que eu não preciso nem detalhar, porque o Joicemar já me adiantou. Ou seja, lamento que ele não esteja aqui para ouvir, né? Mas vou ter a oportunidade de dizer para ele que ele está equivocado, né? O debate foi de alto nível e tem tudo a ver com o tema que estava no parecer, contido no parecer da Carmela. Bom, registrado isso, eu queria dizer o seguinte: saúdo a inclusão do parecer nesse mês de maio, né, que tanto simboliza aí uma luta histórica nesse país, né, nesse injusto país, e dizer o seguinte: estou satisfeito? Não, não estou satisfeito. Por quê? Porque essa indicação é do ano 2021. E nós tivemos uma discussão em plenário que, aliás, antes disso, eu quero dizer o seguinte: eu quero parabenizar a doutora Cátia e o doutor Elian. O parecer da Comissão de Direito Constitucional é a Comissão de Direito à Integração, porque ela tem a questão interna e a questão externa. Foi aprovado nas duas comissões em debates de alto nível. Tá? E, nesse contexto, em 2021, havia toda uma questão que motivou a apresentar essa indicação. Ela levou um tempo, né, até ser aprovada nas comissões, até pela sua densidade, né? Vocês notaram como o parecer ele é bastante fundamentado, bastante denso, e também teve acréscimos no debate da comissão, que tem sido natural, né, nos debates das reuniões da Comissão de Direito Constitucional. Isso é muito rico para todos os pareceres. E ele, quando foi apresentado no plenário, nós tivemos, lamentavelmente, né, e aí eu vou falar por mim, posicionamentos da Comissão de Direito Penal e da Comissão de Direitos Humanos, dando a entender determinadas dúvidas, se teria que fazer isso na esfera internacional, tentando colocar determinados óbices a esse parecer, e por conta disso, houve um pedido de vista. Esse pedido de vista, diametralmente ao que parecia na época, não se materializou num voto escrito. Tanto que não tem representante, né, da Comissão de Direito Penal e da Comissão de Direitos Humanos, salvo melhor juízo, nesse momento aqui para fazer o debate. E aí eu pergunto, né, a Vossas Excelências, naquele momento, inclusive, foi colocado, né, de forma muito apropriada, e eu concordei com isso, que poderia ser utilizado porque haveria uma campanha eleitoral e o governador Cláudio Castro era candidato. Não, isso pode ser usado, o nome do Instituto? Não, perfeitamente. Acabou a eleição e ele ganhou no primeiro turno, lembro bem disso, ele ganhou no primeiro turno, né? Não sei como, mas ganhou. Ele foi... esse debate poderia ter sido travado já no mês de outubro daquele ano. Ele já está com 1 ano e meio de mandato, e aí a pergunta que eu coloco no ar é o seguinte: quantas pessoas foram objeto de chacina no estado do Rio de Janeiro nesse 1 ano e meio? Quantas pessoas foram objeto de chacina nesse país nesse 1 ano e meio? Então eu não posso estar feliz, satisfeito, mesmo que esse parecer seja aclamado e ele merece salva de palmas, mas eu não posso estar satisfeito.
Por quê? Porque houve uma postergação que, ao meu juízo, não teve motivação. Não consigo entender por que nós levamos tanto tempo para poder tomar uma decisão que, na verdade, ela tem toda uma coerência lógica, uma coerência histórica, filosófica, antropológica, sociológica e, principalmente, jurídica. Então, para não me alongar, eu queria dizer que eu parabenizo a Kátia, parabenizo o Elian, parabenizo os debates travados na Comissão de Direito Constitucional, na Comissão de Direito da Integração. Eu acho que o tema está em aberto. Por quê? Porque pode ser a Corte Interamericana de Direitos Humanos, pode ser o Tribunal Penal Internacional, pode haver outras motivações, inclusive, porque o direito ele é vivo. E nós sempre estamos estudando, sempre estamos pesquisando. Eu só tenho uma sugestão, Kátia, para você, para a Elian e para o plenário. Vamos retirar as comissões. Ali você faz uma sugestão, né? Vocês duas, Comissão de Penal, Comissão de Humanos, Comissão de Direito Internacional. Não. Vamos deixar o IAB. O IAB e a OAB. Até porque essas comissões elas foram refratárias num primeiro momento e a gente é que fez o trabalho. Nós estamos reconhecendo que esse tema ele é importante para o Instituto. Presidente Sidney, presidente Luciano, ou seja lá quem for o presidente momentaneamente, vão saber encaminhar para as comissões específicas. Então, eu sugeriria retirar expressamente o nome dessas comissões. E parabenizo novamente, que fique registrado aí a minha satisfação com esse trabalho que foi produzido e os dois pareceres que foram debatidos nessa sessão de altíssimo nível, presidente. Vossa Excelência está de parabéns. Obrigado, Sérgio Santana. Bom, eu passo a relatora, então houve um pedido aqui por parte do indicante com relação ao encaminhamento. Eu confesso que acho que, Cátia, você podia esclarecer, por favor? Não, eu concordo, sim, com o doutor Sérgio Santana. Inicialmente, nós fizemos esse encaminhamento, mas passou pela Comissão de Direito Penal, passou pela Comissão de Direitos Humanos, nada foi acrescentado. Eu acho que o assunto ele é muito específico. Eu vou até... Vocês todos me conhecem e sabem que uma característica minha é a sinceridade, a transparência. Eu tenho a impressão, presidente, que tanto a Comissão de Direitos Humanos e a de Penal, elas não conseguiram, sabe, apreender, entendeu, o que se tratou nesse parecer. Infelizmente, a Comissão de Direito Penal se debateu, mas isso daí, meus clientes podem ser processados por essa teoria do domínio final do fato, mas não é essa a questão. Essa teoria só é usada exatamente para essas questões pontuais, como são aplicadas no próprio parecer. Eu juntei aqui quais são as decisões do tribunal que foram utilizadas. Quer dizer, não é realmente não é pessoa individual. Existe a responsabilidade criminal individual, coletiva de empresa, existe também a responsabilidade da organização. E é essa responsabilidade que é sustentada aí no parecer. Mas é uma que diz respeito a crimes contra a humanidade. Quer dizer, existem aí requisitos para se aplicar essa teoria. Bem, e aí, então, eu concordo com o doutor Sérgio Santana de retirar esse encaminhamento e agradeço muito a todos por terem aqui, estarem presentes aqui nessa sessão, uma sessão histórica importante, porque nós estamos aprovando um estudo, que é um estudo que pode amanhã ser... A gente sempre temos que pensar na história desse país, né? Porque o IAB exatamente vive dessa história que ele foi construído. E nós aqui estamos também construindo a história do IAB. E esse parecer, eu acho que representa esse momento. Então, muito obrigada, uma boa noite para todos e todas, e eu fico por aqui. Presidente Sidney, só pela ordem,
é só para tirar o nome das comissões. Não, Deixa já o nome entendi. IAB e Está deixa o nome entendido. OAB. Está entendido, está entendido. Está claríssimo, está claríssimo. Está entendido e pertinente o encaminhamento. Bom, eu ponho em votação, peço ao Emanuel que coloque a nossa enquete, enfim, mas para termos uma votação fiel à discussão. Então, sim, para deixar claro, sim, pelo parecer apresentado pelas relatoras, não contra, e abstenção aqueles que não queiram se manifestar. Então, em votação, por favor. Sérgio está apresentando várias pessoas aí, né, Sérgio? Você conta, dá um sorrisinho de uma, né? Depois aparece outra, você bota na Rapaz, eles estão tela. querendo fechar aqui, eu atrapalhando, presidente. Eu não sei nem se eu consegui votar, mas é sim. Tá certo. Vou pegar o elevador aqui para ir lá para o novo hotel. Apareceu para você a enquete ou não? Apareceu, mas apareceu com sim. Sim, é Eu não sim. sei se Tem. apareceu para vocês normal. Apareceu, Apareceu mas sim é sim, sim. não e abstenção. É porque para Não. você seria sim. Ah, é. Já para mim já é sim automático. Fechando a votação. Então, você votou, Sérgio. Pô, teve abstenção. Parabéns, aprovado por unanimidade. Parabéns. Até que Parabéns, fiz doutora parecer Cátia, tudo. doutor Elian. Enfim, então, Sérgio Santana, antes tarde do que nunca. Enfim, as coisas funcionam no seu momento.